Aleluia. Meus irmãos, nós saudamos a igreja, você que está nessa gravação ouvindo, com a graça e a poderosa paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero que você na sua casa receba a presença de Deus através deste louvor, através da mensagem. Deus vai falar com você neste dia de domingo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, um capítulo que traz uma mensagem maravilhosa para mim e para a sua vida. Eu quero pensar sobre o agir de Deus no meio do seu povo. Versículo 31 de Atos diz assim a palavra do Senhor: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Até aí, tá bom, feche seus olhos. Deus querido, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede, onde nós temos o privilégio, Deus, de escolher estar na Tua presença, de escolher estar na Tua casa, Senhor, de escolher, ó Deus, o melhor, que é ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Unja a minha vida, Senhor, para que eu possa ser um porta-voz da mesma. Dirija-me, ó Deus, para que eu possa ser um condutor da Tua palavra, a alcançar cada vida nesse dia. É que eu agradeço e peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o agir de Deus realmente é algo tremendo nas nossas vidas, e às vezes nós nem paramos para pensar que Deus está agindo. No capítulo 9 de Atos, durante todo esse capítulo relata a perseguição que a igreja sofria e a conversão de Saulo. Saulo era um homem difícil, meus irmãos. Ele foi o maior perseguidor da igreja naquela época. Um homem que empenhava todas as suas forças para perseguir o povo de Deus. Mas o Senhor olhava para ele no versículo 15 e disse: olha, esse é um vaso escolhido que eu chamei para ser pregador entre os gentios. No capítulo 2 de Atos, Deus derrama o seu Espírito ali sobre o seu povo, e as maravilhas incríveis começam a acontecer, assim como Jesus havia predito ou havia declarado. Jesus, certa feita, disse: olha, fareis as mesmas coisas que eu faço, e ainda obras maiores. Quando Jesus está no meio do seu povo, meus irmãos, coisas extraordinárias acontecem, e a maior delas é a conversão de um pecador. Ele cura as nossas dores, as nossas enfermidades, ele sara o nosso povo. O agir de Deus na igreja era imenso, porque esta igreja, meus irmãos, estava assumindo uma posição nova diante de Deus. Tem momento na nossa vida que a gente tem que dar uma parada e falar: eu preciso reajustar a minha posição diante de Deus. Existem momentos que a gente precisa dar uma avaliar e dizer: como é que está o meu comportamento com Deus? E eu preciso me aproximar mais do Senhor, eu preciso me encher mais do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o povo foi ricamente abençoado pela visita do Espírito Santo, e hoje nós o temos a todo tempo, ou seja, ele está em você dioturnamente. Então o agir de Deus na igreja, meus irmãos, é imenso. O agir de Deus na igreja era grande, apesar das perseguições. Mais e mais pessoas se juntavam à igreja e desejavam servir a Deus. Aliás, na história da igreja, a igreja mais crescia quando ela era perseguida. O comodismo, aquela tranquilidade é perigosa para a igreja. A tranquilidade, o comodismo, está tudo muito tranquilo. Isso é perigoso porque a gente tende a se acomodar e se afastar de Deus. Meus irmãos, no versículo 31 nós podemos destacar algumas coisas que o Senhor agiu na vida daquele povo. Quando Deus agia, a igreja tinha paz. A Bíblia diz que tinha paz na vida daqueles homens. O versículo 31 destaca que a igreja tinha paz mesmo em época de extrema perseguição, porém o Espírito Santo inclinava o coração dos crentes em amor, ou seja, a paz estava porque o Senhor estava entre eles. A glória era para o Senhor, o culto era para o Senhor, a ação era grande no meio daquele povo e ainda tremendo. Eles estavam
tão pouco tempo que Jesus havia assunto aos céus, eles estavam aguardando a sua volta. Nós nunca podemos parar de aguardar a volta de Cristo, porque isso me enfraquece, isso me joga num campo de comodismo. Quando Deus age, a igreja cresce. A Bíblia diz que o número ia crescendo, meus irmãos. Está assim de gente precisando ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. Essa campanha de missões é linda, uma ponte. Essa semana eu acredito que você deve ter levado no mínimo uma pessoa para Jesus, né? Óbvio, uma pessoa como ponte. Se você tiver uma ponte, passar um ano e ninguém usar, o que eles vão fazer com ela? Derruba. Por que essa ponte? Fazendo manutenção, tá? E eu acredito que você levou. Tenho certeza que domingo que vem nós vamos ter o número de pessoas ouvindo essa mensagem, porque nem todos podem estar aqui. Eu quero crer que quando nós fecharmos o ano, meus irmãos, cada um de vocês deve ter ganho no mínimo para apresentar por 5, 10, 20 pessoas para Jesus. Essa ponte, a igreja crescia, meus irmãos, porque se colocava absolutamente dentro da vontade de Deus para a vida dela. E qual que é a vontade de Deus para nós hoje? É que nós tenhamos uma vida perfeita e plenamente habilitada para toda boa obra. É isso que Ele quer para mim e para você hoje. Meus irmãos, a igreja crescia porque ela tinha louvor a Deus e levava a mensagem de salvação. O povo não precisa de autoajuda, precisa de salvação, porque quem te ajuda é aquele que te salva. A primeira ajuda que eu preciso, que todos nós precisamos na raça humana, é a salvação de Cristo Jesus. O mais Ele fará. Muitos grupos religiosos enfrentam um grande período de estagnação porque não se preocupam com o que Deus realmente deseja que a igreja faça. O que a igreja quer? O que Deus quer da igreja hoje? Que nós sejamos um povo limpo, um povo santo, remido de boas obras e que leve a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas para a maravilhosa luz com uma finalidade exclusiva, a fim de anunciar as virtudes de Jesus, daquele que nos tirou das trevas para a sua, a Bíblia chama a luz dele de maravilhosa. Aquela luz que não se apaga, aquela luz, meus irmãos, que faz eu me ver, aquela luz que faz eu enxergar as possibilidades do mundo. Quando o povo tinha medo de Saulo, Jesus, no versículo 15, olhou e disse: esse é um servo escolhido, um vaso que eu escolhi para levar o evangelho entre os gentios. Meus irmãos, pensam que Deus os salvou apenas para que louvem a Deus e não se preocupam com a pregação da mensagem de salvação que nós temos a obrigação de levar ao mundo. A igreja tem uma responsabilidade que Deus vai cobrar dela. A igreja tem nas suas mãos o ministério da reconciliação, porque enquanto Jesus caminhava, diz a Bíblia que ele ia reconciliando o mundo consigo mesmo. Quando Deus age, os crentes aprendem. Meus irmãos, quando Deus age, ele aprende, o crente aprende. Quantas vezes Deus vai ensinando e a gente não aprende, Ele ensina outra vez, e a gente não aprende, Ele ensina outra vez. Quando Deus age, os crentes aprendem. Nós precisamos aprender do Senhor, porque o próprio Jesus disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontram descanso para as suas almas. Meus irmãos, Deus se levanta para agir em meio à sua igreja, principalmente para que ela aprenda com Ele, porque quanto mais eu aprendo, mais eu estou apto para mim mesmo, para ensinar a outros. Meus irmãos, e crescia em pleno conhecimento dele. O que eu preciso conhecer hoje? Métodos, estratégias, desenvolver uma técnica de mensagem, de pregação, uma homilética perfeita. Eu preciso, meus irmãos, que o Espírito Santo fale. Moisés nem sabia falar, mas Deus agia por ele. Queridos, nós podemos ver algumas coisas que nós devemos observar. Primeira coisa é que Deus quer que nós aprendamos a andar. Deus quer que nós aprendamos a andar. A criança nasce sabendo andar? Não. Mas ela vai começar a aprender a andar porque alguém insiste, a mãe, o pai, quem cuida insiste ela no seu andar, e ela cai, levanta, e de repente ela não cai mais. Quando Deus age no meio da igreja, não tem como ficar parado, porque o Espírito Santo é aquele que impulsiona a igreja a cumprir a vontade de Deus. Queridos,
Eles não ficam de braços cruzados. Deus não salva ninguém apenas para ficar assistindo e vendo o que está acontecendo em sua volta. Deus te salva para você ser uma ponte, um instrumento, uma lavoura, uma vinha, um vaso. Tudo isso é a igreja do Deus vivo, não apenas a menina dos teus olhos, mas ela é a grande lavoura que Deus vai produzir frutos. Frutos dignos de arrependimento. Meus irmãos, Deus não precisa só de assistentes, não. Deus tem servos, e a função do servo é servir. Meus irmãos, quando Deus age, o povo aprende a andar no temor do Senhor. Ah, queridos, a igreja temia Deus. Os homens vivem hoje como se não tivesse Deus, não tem mais medo de Deus. Quando nós perdemos o medo de um Deus, ou seja, o temor, que eu digo, o respeito pelo Deus que criou, aquele que as suas palavras, meus irmãos, todas elas se cumprem, um Deus que não aceita o pecado, mas ama o pecador, um Deus que a todo momento, meus irmãos, insiste em cuidar de nós. Ele se inclinou, ele veio aqui, ele se humilhou na condição de homem. Precisamos andar no temor do Senhor. A igreja temia a Deus, não desafiava em coisas sem sentido. A gente vê tanto desafio que não tem lógica. Deus desafia você a ser um novo homem. Deus desafia você a ser uma nova mulher. Deus desafia você a abrir o seu coração e deixar a luz do céu entrar. Não adianta você falar, Deus está desafiando você a ficar milionário, rico, dono disso, daquilo outro. Você precisa ser, meus irmãos, dono, sabe de quem? Da sua própria consciência. Você é dono do que você sabe que é. Você é senhorio, meus irmãos, das suas atitudes. Saber que você não pode nada sem Ele. Você precisa dele até para as pequenas coisas. Meus irmãos, eles não exigiam nada de Deus. E reconheciam que era graça. Tantos grupos hoje nós vemos pensando que Deus está nos céus, esperando que eles ordenem para que as coisas aconteçam, como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa. Isaías capítulo 45, 9 diz: sai daqueles que contendem com o seu Criador. Os irmãos, é pela graça. Hoje eu continuo recebendo de Deus aquilo que eu preciso, e Ele garantiu que o que eu necessito não falta, não o que eu quero. Um exemplo que pode ser citado aqui é o de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra daqueles 3 jovens que prestes a serem jogados na fornalha porque eles não adoraram a estátua? Eles fizeram uma declaração que é nobre. Eles disseram assim, meus irmãos: mesmo que Deus não nos livre, ainda assim não nos curvaremos. Daniel capítulo 3, 17 e 18. Ainda que Deus não nos livre, eu estou disposto a morrer. Meus irmãos, você está disposto a temer a Deus dessa maneira? Ah, queridos, quando Deus age, a igreja aprende a andar na consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador, o amor de Deus que é o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos ensinou que teríamos aflições nesse mundo. O segredo, porém, é que Ele havia vencido o mundo e estava agora ao nosso lado. Quem está ao nosso lado é aquele que já venceu, não é aquele, meus irmãos, que ainda vai vencer. Ele provou e foi aprovado, tanto que Ele continua provando o nosso amor para conosco diariamente, mas a maior prova é que Ele deu o seu Filho no nosso lugar. Então o Espírito Santo foi enviado para que nos consolasse em meio aos momentos de lutas, além de outras coisas, porque Ele é o Consolador, Ele está ao nosso lado em qualquer que seja a situação, a luta ou a dificuldade que apareça, que você precisa enfrentar. E você vai enfrentar lutas, porque nesse mundo você vai ter aflição. Você precisa de ânimo, e você precisa ter ao seu lado. Quando Deus age, meus irmãos, eu vou repetir o que eu falei, a igreja ensina. Será que eu estou rápido para ensinar? Para eu ensinar, eu preciso primeiro aprender. E como é que eu estou? Aprendendo de quem? Meus irmãos, os crentes aprendiam porque havia uma preocupação em ensinar, por exemplo, em ser exemplo. E qual era o maior exemplo que eles tinham? Fazer o que Jesus fez e passar adiante. Dizer o que Jesus fez na sua vida, o que eles receberam do Senhor e passar adiante, era isso que eles tinham que ser, meus irmãos. Infelizmente hoje existem tantas e tantas pessoas que se preocupam
Não se preocupe em nada com o ensino. Sabe, não estão muito preocupados com a palavra de Deus. Quando as lutas se levantam, o que os crentes fazem? Muitos crentes caem, porque não existe base. Qual é a sua base? Meus irmãos, nós estamos aqui, precisamos do Senhor cuidando de nós, ok? Nós vamos envelhecer, nós vamos adoecer, e se Cristo não voltar antes, nós vamos morrer. As dificuldades vão vir, empregos serão perdidos. O inimigo está aí, batendo, lutando, invadindo, confundindo as cabeças, talvez usando bocas a seu serviço. Como é que nós vamos vencer tudo isso? Como é que eu vou ensinar um novo e vivo caminho se eu ainda não tenho andado por ele? Ah, meus irmãos, se você acha que Deus não tem agido em nosso meio, preste atenção. Deus está agindo no meio do povo e só está enxergando quem está no Espírito. É por isso que o Senhor disse: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A ação de Deus é no Espírito, então quem não está no Espírito não enxerga o agir de Deus. É essa a lógica que nós precisamos entender na nossa vida, meus queridos. Se você deseja que Deus haja na sua vida, então ande, não fique parado assistindo as coisas acontecerem. A Bíblia diz: invoque o Senhor seu Deus. Você tem ousadia para entrar no Santo dos Santos. Você precisa ter ousadia para desligar tudo, ir no canto do seu quarto, colocar o joelho no chão e invocar o nome do Senhor e cantar o nome do Senhor. Ele vai agir. É Ele que está aqui. Tudo, meus irmãos, está nas suas mãos. Você já parou para pensar? Quando você descobre que tudo está nas mãos de Deus, você sabe que a sua vida, o seu sustento, a sua garantia, a recuperação da sua saúde está nas mãos daquele que tudo pode, aquele que tem todo o poder. Meus irmãos, você tem crescido no conhecimento da palavra? Tem crescido espiritualmente ou ainda você está tomando leite? Quando foi a última vez que você aprendeu alguma coisa nova na Bíblia? Eu acho bonito, eu tenho um grupo de pessoas que todos os dias me perguntam alguma coisa nova. Sério. Eu chego no trabalho todo dia, para o carro, vem lá, aqui, faz uma pergunta. Na hora do almoço eu passo, respondeu. Ele quer saber. Ele quer saber as coisas de Deus. Meus irmãos, ele tem vontade, tem fome, tem sede. Quando foi a última vez que você ensinou alguma coisa a alguém? A um crente ou um não crente? Quando você, meus irmãos, se encontra com outros crentes, você fala do quê? Do que, meus irmãos? Qual é o nosso assunto? Deuteronômio capítulo 6, você lê em casa, versículo 6 e 9, você que está em casa pode acompanhar, nos ensina uma coisa nova. Estas palavras ata-os ao pescoço. Ela está no teu coração e você tem que passar adiante. Nada muda se você não mudar. Meus irmãos, se você fizer as mesmas coisas sempre, o resultado vai ser sempre os mesmos. Você quer uma mudança na sua vida? Deixa Deus agir. Tem consequências na conversão. O que é conversão? Né? Conversão, meus irmãos, é o resultado da salvação. A salvação, ela acompanha a conversão, regeneração, justificação, santificação e glorificação. Tudo isso, meus irmãos, está aqui, a associação dos crentes. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, você chega no versículo 19, você começa a ver que o novo convertido procura a companhia dos seus irmãos na fé. Era isso que estava acontecendo naquela igreja. O testemunho era público, a boca falava da abundância do que estava dentro do coração. Meus irmãos, a conversão de Saulo para Paulo foi algo tremendo. Houve um esforço. E argumentos são resultados da nova convicção. Eles argumentavam agora de acordo com a convicção que tinha em Cristo. Os seus argumentos agora eram positivos. Eles argumentavam: por que você não quer Deus? Por que você não vê o agir de Deus? Aquele homem que agora é uma nova criatura, aquele homem que Deus falou com ele e que ficou 3 dias sem enxergar, que viu a glória do Senhor, agora é uma nova pessoa, que Deus que escolheu ele. Meus irmãos, tinha que ter esforço, mas também tinha que ter certeza.
perseguição por parte dos inimigos. Olha para mim, meu irmão, você que é homem e mulher de Deus, que tem a palavra no coração, que vai levar adiante, esteja preparado para uma coisa: você sempre vai ser acompanhado e perseguido por inimigos de Deus. Me cita alguém na Bíblia que não teve um inimigo. Me cita pastor que não tem um inimigo, ou vários. Sabe por quê? Porque ele fala a palavra de verdade, e o diabo usa os desavisados para ser inimigo dele. Ousadia, até o ponto de pôr a própria vida em risco. No versículo 29, eles colocaram a sua vida em risco. Meus irmãos, podemos considerar Saulo como perseguidor. Depois de um outro momento, ele era um prosélito, alguém que se converteu de uma religião para uma outra cristã. Podemos ver ele agora como pregador. Esses 3 momentos que a igreja experimentou no ato da conversão. Como perseguidor, ele agia de acordo com as instruções que ele recebia. Ele estava convicto de que ele deveria ir atrás da igreja. Ele era sincero, ele entendia que toda a oposição em nome de Jesus de Nazaré era verídica. Ele era intransigente. Quando ele estava com domínio nas mãos, ele votou pela morte dos cristãos. Saulo era cruel, ele obrigava os crentes a blasfemar, no versículo 11 do capítulo 26. Ele era persistente, perseguia eles até em outros lugares, em lugares estrangeiros. Mas depois ele veio a ser um prosélito. Depois ele se converte. Agora não, agora ele abraçou o cristianismo, porque ele teve experiência com Cristo. A causa da sua conversão, meus irmãos, foi uma visão de Cristo glorificado. Meus queridos, se você não tiver visão do Cristo glorificado, nós não temos aptidão suficiente para anunciar Jesus. Ele teve uma audição da voz divina, ele ouviu Deus falar ao seu coração, e os que estavam ansiados à sua volta ficaram assustados. Ele teve uma convicção da própria culpa. Ele sentiu que ele era culpado do que ele fez até aqui. Daqui para frente, Jesus carregava as suas culpas. Ele entendeu a mensagem do profeta Isaías. Meus irmãos, ele tinha sim o conhecimento do plano de Deus. Eu preciso ter na minha mente um plano de salvação, para que eu entenda o que Deus tem a fazer na vida de quem está na minha frente, a partir do que Ele já fez na minha. Ele tinha orientação nova para serviços futuros. O plano de Paulo era o plano de Deus. Por isso ele disse: viver que eu vivo na carne, eu vivo na fé que tenho do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta é a consequência da conversão, meus irmãos. Ele tinha orientação para serviços novos, mas ele tinha comunhão agora com os crentes. Se você não tiver comunhão com os crentes, você está desqualificado para o serviço cristão. Jesus, quando chegava numa casa, ele ia sozinho. Ele sempre levava os seus. Paulo era alguém, meus irmãos, que chegava e resolvia, que o assunto dele era a palavra. Paulo não estava preso em pinimbas, em coisas bestas. Paulo não ficava discutindo porque era a vontade dele que prevalecia, mas era Cristo em mim, a esperança da glória. Meus irmãos, ele tinha uma confissão pública do seu Salvador. Publicamente ele dizia o que Jesus fez na sua vida. Agora, como pregador, Paulo falou por experiência própria. Meus irmãos, não dá para eu falar de Jesus se eu não tiver tido experiências com Ele. Ele falava do que Deus fez na vida, ele testificou daquilo que havia recebido de Cristo. O seu assunto era uma pessoa conhecida, amada e obedecida, o Filho de Deus. Era assunto dele, não apenas uma doutrina nova ou um novo meio de salvação. Ele afirmou que Jesus era o Filho de Deus e pronto. Essa expressão natural que ele fazia. Dizia: olha, esse é o consumador da minha fé. O efeito da sua pregação, meus irmãos, era surpreender os ouvintes. Versículo 21, capítulo 9 diz assim: ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam:
Não é esse o que exterminava em Jerusalém? Os que invocavam o nome de Jesus para aqui, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes. Os homens estavam olhando em quem Paulo era. Deus estava apontando em quem Paulo é. Meus irmãos, os homens estavam com o olhar do acusador. Deus estava com o olhar do Salvador. Paulo era, mas ele é. Deus pode surgir, Deus pode levantar homens, meus irmãos, que nós duvidamos para ser um grande pregador, uma grande pregadora, um grande anunciador, uma grande anunciadora do Evangelho. O efeito da sua pregação foi tremendo, meus irmãos. Notavam a transformação do perseguidor agora em pregador. Os adversários ficaram, a Bíblia diz no versículo 22, eles ficaram confundidos. Eu não estou entendendo nada que está se passando, mas uma coisa eu consigo enxergar: Deus agindo na vida deste homem. Meus irmãos, quando ninguém entender nada, mostra o que Deus fez na sua vida. Olha o que Ele fez comigo. Olha quem eu era, olha quem eu sou. Meus irmãos, era isso que Deus tinha para aquela igreja, é o que Deus tem para os dias de hoje. Atos capítulo 9, versículo 31, diz que a igreja tinha paz, a igreja tinha temor e tinha consolação do Espírito Santo. A igreja tem que resgatar isso. Como é que a igreja tem paz? Anunciando o príncipe da paz. Ela tem que ter temor, mas ela tem que ter o Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: o Espírito Santo de Deus é uma presença intensa na nossa vida. Alguém que sustenta aquele que apela por amparo, sabe? Quando alguém apela por amparo, é Ele que vai estar lá cuidando, servindo. Ele ensina. Você vai em Romanos capítulo 15, 4 depois, vai dar uma lida aí. Ele ensina através da sua palavra. O Espírito Santo continua ensinando. Nesse período, as igrejas se edificaram, se estabeleciam e caminhavam adiante no temor do Senhor e do Espírito Consolador. Era assim que a igreja caminhava, que andava, meus irmãos, andava crescentemente. Deus dava a elas alegria e fé. A igreja só experimenta alegria quando ela tem a presença de Deus, quando ela tem a presença do Espírito Santo, ela tem alegria, ela tem paz, ela tem fé, porque ele dá validade à sua fé, pela graça que encoraja cada um deles. As igrejas estavam preparadas para os milagres que Deus operava no meio delas. Aliás, milagres sempre vai acompanhar a igreja. Você está aqui é um milagre. Eu estar nesse culto aqui falando para você é um grande milagre, porque assim como Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Ah, meus irmãos, aquela igreja foi a primeira referência na Galileia. E foi uma igreja exemplar, e aqui eu termino. Tinha paz, depois das provações, das perseguições, ela tinha paz. O que está tirando a sua paz nesse domingo? A gente se preocupa muito com o que os outros estão falando. A gente se preocupa muito com o que os outros estão pensando. Quando você entende o que Deus está falando, meus irmãos, ouça Deus. Às vezes nós precisamos ignorar os outros, porque é Deus quem vai salvar a mim e os outros. Fui edificada, fortalecida e fundamentada no amor de Deus. Ela era ativa, meus irmãos, não era uma igreja adormecida. Era humilde e andava no temor do Senhor. A Bíblia diz que ela era feliz porque vivia na consolação do Espírito Santo. Ela era santa porque ela caminhava no Espírito. Sem o Espírito não tem santidade. Por isso ela crescia. Um homem acusador. Agora ele era acusado. Deus foi um vaso. Deus fez de Paulo um vaso. Ele quer fazer de você, da sua vida, um vaso. Você encontra em Atos capítulo 9, os primeiros 2 versículos, um homem impuro. Depois ela vai crescer do versículo capítulo 9, 3 e 4, um homem agora quebrantado. De impuro agora passou por um processo de quebrantamento. Capítulo 9, versículo 6, a Bíblia chama ele de agora ele estava vazio, para que pudesse ser um vaso novo.
Atos 22:16 diz que ele foi purificado. Capítulo 9:17, cheio do Espírito Santo. Conforme disse o versículo 15, agora ele foi escolhido. Deus escolheu aquele homem. Mas uma coisa, queridos, que eu e você nunca podemos perder a noção: ele era frágil, para que o poder se aperfeiçoe na fraqueza. Feche seus olhos. Leve sua vida ao trono da graça. Diga: Deus, sou eu, Senhor. Senhor, eu cansei de ser salvo. Eu quero começar agora a experimentar uma nova vida, Pai. Eu cansei de ser salvo, agora eu quero ser Paulo. Ó Deus, quantas pessoas precisam ouvir o Evangelho, Senhor. Eu quero me agora me disponibilizar a teu serviço. Ó Deus, assim como o Senhor fez com o profeta Isaías, queima minha boca, Senhor, como a tenaz. A presença de Deus fez do profeta um grande homem, um grande pregador. Fez de Saulo um homem que 3 dias fechou os olhos e não podia ver nada, mas quando ele abriu os olhos, ele viu a glória de Deus. Querido Deus, Pai Celeste, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por esse domingo, ó Deus, onde o Senhor está conosco, o Senhor nos acompanha, ó Deus, é o Senhor que nos assiste. Deus querido, nós queremos, ó Deus, ver os efeitos da salvação na nossa vida, Senhor. Ó Pai, nos purifica, Deus. Ó Deus, faça de nós, ó Deus, aquele vaso impuro, quebrantado, vazio, purificado, cheio do Espírito, Deus, escolhido, mas frágil, assim como foi Paulo, ó Deus. Senhor, unja as nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos ser uma ponte. Nós queremos que nessa semana, ó Deus, eu quero falar pelo menos a uma pessoa do que Jesus fez na minha vida. Purifica a nossa vida, Deus. Limpa-nos, ó Deus. Ó Pai, qualifica-nos para que possamos estar aptos para o teu serviço. Meu Deus, abençoe essas vidas, Senhor. Toma em tuas mãos cada membro da tua igreja, Senhor. Homens e mulheres que estão espalhados em toda a face da terra, anunciando a tua palavra, ó Deus. Visita-os, ó Deus. Guarda-os, preserva-os, ó Deus, porque são vidas valorosas. Ó Senhor, muito obrigado por esse dia. Eu quero agradecer e peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que a paz do Senhor te acompanhe.